Aleluia. Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso é o nosso Deus, amém? Você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, aleluia. Estou muito feliz nessa noite, pela oportunidade que Deus me deu de mais uma vez estar compartilhando contigo a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra bem conhecida, uma palavra de fácil entendimento, para que juntos possamos abrir o nosso coração como terra fértil para receber essa semente da parte do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona, 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, no qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, aleluia, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Deus, nós te louvamos mais uma vez nesse lugar, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de junto com os irmãos como corpo estar, Senhor, recebendo a Tua palavra. Então o que nós te pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Nós queremos repreender, Pai, toda distração agora, tudo que possa, Senhor, de alguma forma evitar, ó Deus, que a Tua palavra penetre o nosso coração. Nós queremos declarar os nossos ouvidos espirituais abertos, Senhor, a ouvir a Tua palavra nesse momento. E nós te pedimos, Senhor, que a Tua palavra venha sobre a nossa vida, venha sobre esse lugar, sobre essa casa, para cumprir o objetivo pela qual ela está sendo enviada do céu para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Olha que legal, você conhece bem essa palavra, você já ouviu diversas ministrações sobre essa palavra, né? E nessa noite, a minha oração é que Deus venha falar no particular contigo, que Deus venha falar dentro da sua necessidade, dentro daquilo que você já tem colocado a Ele em oração. Porque nós servimos a um Deus que responde oração. Nós servimos a um Deus que responde propósito. Então tem muita gente que fala assim: mas eu não tenho recebido da parte de Deus. A gente pergunta para ela: mas você tem feito algo para Deus? Você tem colocado algo diante de Deus? Muitas vezes não. Na verdade, nós não temos que esperar cair do céu. O que nós precisamos é buscar o manifestar da glória de Deus sobre a nossa vida. Você consegue entender isso? Essa palavra, você vê, ela por si só do fato de eu fazer a leitura da palavra, a gente já tem, Savinho, o entendimento do que é, né? O que a história diz? Que um homem, né, no momento em que Pedro e João estavam caminhando para ir para o templo, no momento de oração, né, na hora nona, às 3 horas da tarde, a gente já começa a entender o que está acontecendo. Então a gente entende que esse camarada que era coxo desde o ventre da mãe dele, ele era levado todos os dias para aquele lugar, para ali pedir esmola. Então ele, vendo Pedro e João chegando, ele viu uma oportunidade de receber uma esmola, e o que ele fez? Ele estendeu as mãos para que o recebesse. Mas Pedro, com a sabedoria do céu, liberou sobre aquele homem uma palavra. Mas antes disso ele trouxe o entendimento de que ele não tinha prata e não tinha ouro. Mas ele libera uma palavra que mudou a história daquele homem. Mudou a história daquela vida. Se nós parássemos simplesmente por aqui, meu irmão, já estaria, vamos supor assim, já teríamos um entendimento na nossa mente de algo da parte de Deus. Mas a Bíblia não é simplesmente um livro para você ler na íntegra do que está acontecendo. A Bíblia é um livro para que eu e você venhamos ler e pedir assim: Deus, ministra comigo naquilo que eu preciso. Ministra essa palavra em cima daquilo que eu tanto tenho colocado diante do Senhor. A palavra do Senhor, ela gera vida quando eu e você buscamos a interpretação através do Espírito Santo de Deus. E essa é a minha oração, querido.
Que nessa noite o Espírito Santo venha ministrar sobre a nossa vida. Porque não é a palavra que eu libero daqui, mas é a que o Espírito Santo fala no teu ouvido. Não é muito pelo eu falar nesse lugar, mas é por aquilo que o Espírito Santo conhece e vai semear no teu ouvido para chegar ao teu coração. Você consegue entender dessa forma? Olha que legal. A palavra diz que todos os dias, é um ponto principal, uma palavra-chave que eu destaquei nesse texto. Um homem, ele era colocado diante do templo todos os dias. E o interessante, que esse homem coxo, desde o ventre da sua mãe, ele era levado pelos amigos e era deixado em frente à igreja. Quando eu leio o texto, eu já observo que naquele lugar era um lugar onde havia movimento todos os dias, sim ou não? Porque de valia nenhuma teria se um mendigo sentasse em frente a um lugar onde não teria passagem de pessoas, não é verdade? Então eu entendo que naquela igreja, naquela sinagoga, naquele templo, havia movimento de irmãos todos os dias. Eu estava conversando com o Rodrigão essa semana, acho que ontem mesmo, aqui no pátio da igreja, e o Rodrigo falou: Redina, tem função todos os dias aqui na igreja. Todos os dias tem gente aqui na igreja fazendo alguma coisa. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus me trouxe esse texto, eu falei: Jesus, olha só, nós estamos caminhando no teu propósito, porque nós temos uma igreja que todos os dias, se alguém precisar receber algo da parte de Deus, como nós já recebemos, muitas vezes pessoas que chegaram aqui desesperadas, não era culto, não era nada, mas sempre tinha alguém para atender. E quando nós estamos alinhados a um propósito de Deus, alguma coisa acontece. Esse homem, ele era colocado todos os dias à porta da igreja. Deixa eu meditar em alguma coisa aqui com você para a gente começar a entender a dimensão de onde Deus vai nos levar. Você consegue entender comigo que o que nós estamos fazendo aqui, gerando uma adoração para Deus, que nós conseguimos sim, através da nossa adoração, criar uma atmosfera de adoração nesse lugar? Você consegue imaginar isso? A minha adoração junto com a sua adoração, nós conseguimos alcançar a dimensão de criar uma atmosfera de adoração nesse lugar. Você consegue entender? É dessa forma ou não é? Aí eu te pergunto uma coisa: essa adoração que nós geramos nesse lugar, elas ficam simplesmente limitadas a essas paredes e a esse teto? Não! Elas vão o quê? Elas vão além disso aqui. Você consegue entender juntamente comigo que quando nós liberamos graças ao Senhor, nós liberamos adoração ao Senhor, louvores ao Senhor, você consegue entender que do céu Ele responde sobre a nossa vida? Você consegue entender que quando nós provocamos em Deus algo, Ele gera sobre esse lugar uma atmosfera propícia a milagres? Você consegue entender isso? Você consegue entender que gerando louvores ao Senhor nesse lugar, nós conseguimos alcançar uma atmosfera profética nessa casa? Você consegue entender isso? Aí eu te pergunto mais uma vez. Essa atmosfera que nós criamos aqui, uma atmosfera profética, uma atmosfera de milagre, ela fica retida só aqui? Não. Ela irradia por esse lugar. Só que muitas vezes as pessoas que estão aí fora, se elas não estão ligadas no que está acontecendo aqui, a unção passa, elas não percebem. Muitas vezes até mesmo se tiver um diácono ali fora, e ele não estiver ligado no mistério, ele não recebe. Mas muitas vezes a gente já encontrou diáconos ali fora, recebendo a unção de Deus que está sendo liberada aqui dentro. Por quê? Porque ela expande. Então deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Você entende que esse coxo, que ele era colocado na porta da igreja, ele estava envolvido por uma atmosfera profética? Você consegue imaginar que ele estava envolvido por uma atmosfera de milagre? Aí eu pergunto para você, por que a vida dele não mudava? Por que todos os dias ele era colocado no mesmo lugar para fazer a mesma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você. Só tem 2 tipos de semente para você semear. Só tem 2 tipos de bornais para você pegar, na linguagem do pastor Ednei, lá de Boa Esperança. Não é bornar o negócio? Bornar, aquilo que bota do lado assim. É porque eu já sou da época da mochila, da pochete. Do bornar. Só tem 2 tipos de bornar.
o de Deus e o de Satanás. Só tem 2 tipos de semente: a semente boa e a semente ruim. Quem escolhe a semente que vai semear sou eu e você. Mas eu não vim simplesmente falar de semente para você. Eu vim falar de solo. Porque nós sabemos que solo tem muitos outros. Semente só tem 2 tipos, mas solos tem um monte de tipo. Tem o pedregoso, tem o que tem espinhos, tem aquele que foi socado de tanto passar gente em cima, ruim de penetrar a semente. Tem um monte de tipo de solos. E o que faz a diferença na vida da semente é o solo. Meu irmão, nós estamos sendo ministrados pela palavra de Deus. A palavra que é semente. A palavra que quer gerar no meu e no teu coração mudança e transformação. O Evangelho, ele foi gerado para gerar na minha e na tua vida transformação. O Evangelho do Senhor não é simplesmente para trazer atento, trazer alegria. Mas o Evangelho do Senhor é para trazer mudança, transformação de vida, de caráter, mudança de direção. Aleluia. Só que somos nós que determinamos aonde essa semente vai cair. Somos nós que determinamos o tipo de solo que o nosso coração hoje está para receber a palavra. Às vezes a gente chega aqui com um coração duro, entristecido. Quantas coisas aconteceram lá fora, quantas coisas que aconteceram durante o dia, quantas situações contrárias à nossa vida que tem nos tirado a paz. E às vezes a gente entra no culto com o coração como pedra. E às vezes a gente não consegue nem dar um glória a Deus. Às vezes quem está aqui no louvor, ou o pastor está aqui tentando fazer de tudo para ver se tira um glória a Deus da tua vida, da tua boca, para ver se consegue começar a romper essa casca do coração, para poder na hora da semente a palavra entrar. Então sou eu e você que geramos isso. Somos nós que precisamos arar essa terra no nosso coração, para a palavra vir penetrar e começar a gerar mudança. Gerar transformação. Meu irmão, nós estamos numa atmosfera de milagre. Oh, aleluia. Nós estamos gerando nesse lugar uma atmosfera de mudança de vida. Porque está sendo liberada. É a palavra do Senhor, meu irmão. Não é a minha palavra, não é a sua. Todos os cultos que nós entramos aqui, é a palavra de Deus sendo liberada. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra, para que ela comece a germinar aqui dentro e começar a crescer e dar fruto. Mas olha a vida desse homem. Esse homem, ele estava num lugar profético, um lugar propício ao milagre, sim, mas ele não estava ali para receber a tua vitória. Ele não estava ali para receber um milagre. Então, irmão, ele estava ali para quê? Para ter a sua necessidade suprida. Ele só vinha naquele lugar porque ele sabia que ali ele ia ter a sua necessidade suprida. Mas só que a necessidade suprida é momentânea, porque todos os dias ele tinha que voltar para aquele lugar. E posso te falar uma coisa? Não estou falando da tua vida, estou falando de mim. Muitas vezes eu entrei por essas portas, simplesmente porque eu estava precisando alcançar uma bênção. Simplesmente porque eu precisava de uma solução imediata para os meus problemas. Simplesmente porque eu precisava de uma solução da parte de Deus. Aleluia. E muitas vezes você recebe, meu irmão. Muitas vezes eu recebo. Só que a gente sai, vai lá para fora e volta às lutas, volta às dificuldades. E o que a gente faz? A gente esquece do que Deus fez e continua pedindo da mesma forma, tendo dia após dia a nossa necessidade suprida. Mas Deus, Ele quer nos levar além. Deus quer muito mais do que simplesmente satisfazer e realizar com que a tua necessidade seja suprida. É muito mais do que isso, meu irmão. Mas é legal, é bom, é gostoso, é. Para esse homem era muito cômodo, todos os dias ele está ali no mesmo lugar. Porque pensa uma coisa comigo, se o lugar não fosse bom, ele não voltaria. Você vê aqui na cidade, quantos pontos da cidade você sabe que tem gente vendendo bala no sinal? Quantos pontos da cidade tem gente fazendo malabares no sinal? E se você perceber, é sempre dos mesmos lugares. Por quê? Porque aquele ponto é um ponto bom. É um ponto onde ele consegue ter retorno do que ele quer. Não sou eu que estou falando, nem sou eu para apontar o dedo. Mas tem muita gente vindo para a igreja simplesmente porque é bom, é gostoso sentir. Não é errado, irmão. Mas nós não podemos ficar no raso com o Senhor. Nós precisamos mergulhar em relacionamento com o Espírito Santo de Deus, para que as coisas na nossa vida comecem a abrir um horizonte do nosso olhar de forma diferente.
Não tem como a gente querer colher coisas diferentes na nossa vida se a nossa semente é a mesma. E muitas vezes nós não preparamos o nosso coração para receber a semente boa que vem do céu, mas a nossa semente para Deus é sempre a mesma. E o interessante é que esse homem, ele estava sempre naquele mesmo lugar. E o negócio funcionava. Só que um dia, ele não imaginava que a vida dele ia mudar. Ele não imaginava que a história dele ia mudar. Que a trajetória do que ele havia vivido desde o tempo de nascido até aquele momento iria ser mudado. Deus ia transformar a história dele. Deixa eu te falar, eu tenho buscado, meu irmão, isso para a minha vida, não sei você, mas eu tenho buscado para que Deus venha mudar, venha transformar, venha gerar em mim algo novo. Na hora que o pastor disse aqui, alguém quer vir contar alguma coisa aqui na frente, quase que eu levantei, mas eu lembrei que eu ia pegar o microfone depois. Eu falei, cara, eu vou lá pegar o lugar dos irmãos, não vou contar depois. Eu tenho preparado o meu coração para receber algo da parte de Deus, sempre. Eu tenho buscado isso. E hoje eu encerro mais um ciclo de propósito de 10 dias com o Senhor. Eu encerro hoje, à meia-noite de hoje. Hoje é o último dia do meu ciclo de propósito. Eu fiz um propósito com Deus numa área específica da minha vida, disse assim, Senhor, eu preciso dessa resposta. Se o Senhor não me responder, eu digo para o Senhor que eu não vou. Fiz igual Moisés, não adianta o Senhor falar que vai me dar a bênção. Se o Senhor não for comigo, não me faz ir. Eu tenho preparado a terra do meu coração, eu tenho feito jejum ao Senhor, matando a minha carne, para que o Espírito venha sobrepor. E hoje, quando foi exatamente 12:02, eu recebi a resposta de Deus. Eu dei o culto hoje em ação de graça. Aí, meu irmão, você recebeu a bênção? Não, eu recebi a resposta de Deus. A bênção ainda está por vir. Mas como foi falado aqui, você tem que glorificar, você tem que exaltar. Eu saí de casa e falei, eu vou dar o culto em ação de graça. Ah, mas não recebi ainda, não recebi, mas Deus já está alinhando. E isso é fé, meu irmão. É você entender que aquilo que você busca da parte de Deus, você ainda não viu, mas já está ali. Já está aqui. Mas o que muda a história é a nossa postura. O que vai mudar a nossa história é a postura na qual nós entramos na casa do Senhor, nós entramos na presença dEle. Não adianta se a gente entra nesse lugar, se a nossa motivação é outra. A motivação daquele homem de estar ali no templo todos os dias era simplesmente para ter a sua necessidade suprida. E eu pergunto para você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que tem te motivado a vir à casa de Deus? Se é simplesmente um compromisso ou um ato porque você precisa estar na presença dEle, porque você precisa receber uma bênção, ou você vem para esse lugar por um sacrifício que Ele já fez lá atrás, entregando o Filho dEle para morrer por mim e por você. Então, meu irmão, se Ele fizer, como já diz o louvor, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas a maravilha disso tudo é a motivação que gera o nosso coração de estar nesse lugar, entregar a nossa vida para Ele e dizer assim, Senhor, cumpre o Teu propósito. É permitir que Ele venha semear na nossa vida. É permitir que o Espírito Santo semeie no nosso coração. Porque sem Ele nada seremos. A gente tem que estar enxertado nele. E esse moço não tinha essa motivação. E o interessante é que ele estava até no lugar certo. Mas a motivação que ele tinha era errada. Ele estava no lugar certo, no dia certo, no momento certo, mas a motivação era errada. Eu fico imaginando, irmão, eu sou meio perturbado gospel, porque eu entro na história. Sou tipo presbítero Walter, assim. Eu entro na história. Eu consigo ver a cena, não sei você, eu consigo ver a cena. Eu consigo ver a cena daquele homem sentado naquele lugar, porque eu não sei se você sabe a diferença de uma pessoa coxa e de um paralítico. Qual é a diferença? O paralítico, ele não tem movimentos da cintura para baixo. Ele não tem movimento, ele não consegue mover nada da cintura para baixo. Já o coxo, ele tem movimento, mas ele não tem firmeza nenhuma. Ele consegue, você olha, ele mexe a perna,
mas ele não tem movimento, ele não consegue subir sobre as pernas e ficar de pé. Ele não tem força na articulação, nos músculos, nos nervos, tendões, sei lá o que é. E esse homem, ele se movia, mas ele não conseguia ficar de pé. E o entendimento, quando você olha para esse moço, é que ele era uma pessoa que precisava levar o alimento para casa. Eu não sei se ele tinha família, o que ele tinha, mas ele precisava levar. E o interessante é que se a gente for entrar na história e imaginar a situação, imaginar aquele homem com a mão estendida, aguardando uma esmola. E quando você olha, ele percebe uma oportunidade de ter isso, quando ele vê Pedro e João caminhando em direção a ele. Eu imagino aquele homem olhando Pedro e João vindo, e ele imaginando na mente dele, opa, vem uma oportunidade de eu receber a minha esmola. É uma oportunidade que eu tenho de ter a minha necessidade suprida. Mas o interessante é que quando Pedro e João chegam diante dele, Pedro fala uma coisa para aquele homem que me chama a atenção. Pedro diz para ele assim, olhe para mim, olhe para nós. Eu não sei se você já percebeu, quando tem os pedintes na rua, a maioria deles não olham para você quando você está passando. Já percebeu isso? Eles estão olhando para onde? Ou eles estão olhando para a mão, ou estão olhando para a sua caixinha, ou para o chão. E eles ficam com a mão estendida, ou com o que eles estiverem ali pedindo a esmola, mas dificilmente eles vão olhar para você. Porque eles já estão acostumados as pessoas passarem, tiram uma moeda do bolso ou o que é, joga ali e vai embora. Eles já estão acostumados com as pessoas que passam e não dão a atenção à situação que eles estão vivendo. E posso te falar, eles também não têm nem muito aí, eles não estão aí. O importante é que você deixou algum trocado. Mas quando Pedro para diante daquele homem, eu já consigo imaginar na mente dele, ele pensando assim, poxa vida, quantas pessoas passam aqui e não param? Joga a moeda e vai embora, e muitos passam e não jogam nada. Esse homem parou. A própria palavra diz que quando eles pararam, ele imaginou que ele iria receber alguma coisa. Eu imagino ele olhando e imaginando assim, opa, vem coisa boa aí, Tony. Vem coisa boa. Os camaradas pararam. Quando para, porque vai meter a mão na carteira e vai folhear. E o principal, eles não só pararam, mas eles deram atenção a ele. Disseram para ele assim, opa, levanta a tua cabeça, olha para cá. Olha para mim. Imagina o coração desse homem agora, meu irmão. Tu consegue imaginar o coração desse homem agora? Um homem que dificilmente alguém parava para dar atenção. E quando alguém para, ainda diz assim, olha para mim. Ele falou, opa, agora vem coisa boa demais aí. Se o negócio estava bom, agora ficou melhor ainda. O camarada ainda está me dando atenção. Além da esmola, ainda vai me levar até para o chimarrão para comer. Só que para surpresa desse homem, ele não recebeu o que ele queria. Pensa uma coisa comigo. O camarada está ali com a mão estendida, esperando receber algo. Aí nesse momento vem Misael. Misael vem, e ele ali com a mão estendida, e falou, opa, agora é agora. Misael para. Misael tira do bolso uma nota de 200, lobo-guará, que é aquela que a gente só sabe que tem, porque a gente ouviu falar na televisão. Sabe qual? É. Só dele enfiar a mão na carteira já é um milagre. Aleluia. Brincadeira, irmão. Pensa uma coisa comigo, sem fugir, sem perder o foco, olha para cá. Misael tira 200 e joga no colo daquele camarada. Como é que ficou o coração daquele homem agora? Cara, bati a meta da semana. Bati a meta da semana. Caraca, 200, eu posso ir para casa agora. Eu posso ir embora porque eu bati a meta da semana. Só que quando aquela euforia entrou dentro dele e trouxe para ele aquele conforto de que ele tinha o dinheiro que ele precisava, ele voltou a olhar para baixo e lembrou que ele não podia ir para casa.
Ele lembrou que não tinha condições de ir para casa, porque ele precisava esperar os amigos dele sair do trabalho, para voltar lá, pegar ele no colo e levar ele para casa. Porque aqueles 200 trouxe até alegria para ele. Mas ele sabia que não ia mudar a história. A vida dele ia continuar sendo a mesma. Muitas vezes Deus faz, e você acha que o que Ele está fazendo é o que vai mudar a tua história. Não, Deus está só te mostrando o poder que Ele tem para fazer, porque o que Ele vai fazer é coisa muito maior. Mas eu e você precisamos estar receptivos para que venha a projeção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Para que venhamos escolher na nossa vida o que Deus está semeando. Só que o interessante disso tudo, que quando Deus quer mudar a história de alguém, a primeira coisa que Ele faz é mudar a direção que você está olhando. Enquanto aquele homem estava olhando para baixo, olhando para as pernas dele, que ele não conseguia se sustentar sobre ela, não sai para lugar nenhum. Mas quando o Senhor chega, Ele diz assim: olha para mim, tira o teu olhar da situação que está te prendendo e começa a olhar para mim. Quando Deus quer fazer algo na minha vida e na tua, meu irmão, presta atenção numa coisa. A primeira coisa que Ele precisa fazer, Rafael, é tirar a nossa visão do natural e começar a levar para o sobrenatural. Porque é no sobrenatural que acontece o milagre. É no sobrenatural que colhemos as coisas fartas da mão de Deus. Então, se ficarmos olhando para a situação, para o problema que estamos vivendo, a gente não vai para lugar nenhum, irmão. A gente vai estar sempre dependendo dos outros, sempre dependendo de alguém. Você não conhece ninguém assim, né? Gente que depende de tudo. Irmão, aquele irmão está sempre pedindo para você orar, ora por mim, ora por mim. Mas você fala assim: irmão, vamos entrar numa campanha que eu entro junto contigo, e ele não quer. Você procura o irmão no culto, cadê no culto? O irmão não está. Procura o irmão no sábado, no relógio de oração, o irmão não está. Mas ele quer que você ore. Ele quer que você faça. O irmão está sempre dependendo. Oi, não é errado tu depender da oração dos outros. Você não pode se escorar nessa oração. O que eu e você precisamos é nos achegar à sala do trono de Deus, porque o véu foi rasgado, o caminho foi aberto para mim e para você se achegar na frente, na direção do trono do Senhor e dizer para Ele tudo aquilo que nós precisamos e almejamos nele. Você consegue entender isso? Você consegue contemplar a dimensão disso? Nós precisamos reavaliar as nossas motivações de chegar diante de Deus. Nós precisamos reavaliar o que tem nos trago a esse lugar, ou tem nos levado a nos trancar no secreto. Vai que ainda está se fazendo isso. Mas como eu disse para você, quando Deus quer fazer, Ele muda a visão. Aleluia. Quando Deus quer, Ele muda a visão. Aquele homem não sabia, mas a história dele estava prestes para mudar. De repente você não está nem acreditando hoje, mas já foi liberada a palavra que pelo pastor eu tomei posse nela. Aleluia. Deus está fazendo e é hoje. É no dia chamado hoje. Você pode até não estar entendendo, ou até muitas vezes nem vendo o que está acontecendo. Entenda isso, mas Deus está mudando a tua história, é hoje. Hoje é o dia, creia nisso. Hoje é o dia que o Senhor vira a página e começa a escrever uma história nova. Aleluia! Meu irmão, aquele homem, imagina agora a história. Vamos voltar na história, rapidinho para a gente encerrar. Imagina a história, aquele homem estende a mão dizendo assim: agora vem coisa boa aí. O camarada não só parou, mas mandou eu olhar para ele. Aí Pedro vira para ele e fala assim: não tenho prata, não tenho ouro. O que ele queria, Sérgio? O que aquele homem queria quando ele estendeu a mão? Todas as expectativas que aquele homem criou naquela pessoa que estava passando naquela hora, estava sendo frustrada. Eu imagino assim, pastor, na minha versão. O camarada olhou e falou assim: Muquirana Mequetrefe, para que você parou então, se você não vai me ajudar? Por que você parou na minha frente se você não vai me dar nada? Deixa eu te falar uma coisa para você. Vaza, filha, a fila anda. Porque enquanto você estiver parado na minha frente, quem mais vier não vai passar para me dar esmola. Verdade ou mentira?
O que ele deve ter imaginado era: esse cara está me atrapalhando no meu negócio. Porque o objetivo dele ali era conseguir dinheiro. Mas não sabia ele que naquele dia o Senhor tinha preparado algo maior. De repente você veio a esse lugar hoje pensando uma coisa. De repente você saiu de casa e simplesmente disse: eu vou lá adorar o Senhor. Mas quando você já saiu de casa cantarolando um hino nos seus lábios, o Senhor já tinha olhado do céu. Ele disse assim: hoje é o dia que eu vou marcar para mudar a história desse irmão, mudar a história dessa irmã. Você está conseguindo contemplar isso? Mas aquele homem não fala nada, se eu penso, ele só imaginando. Mas Pedro olha para ele e não para a frase por aqui. Diz assim: o que eu tenho, isso eu te dou. O que eu tenho, meu irmão, você não tem a dimensão do que é. Uma palavra liberada. Ei, é por isso que a gente fala, meu irmão, a palavra de Deus já diz, de duas fontes, de uma fonte não tem como sair dois tipos de água. Deus quer usar a tua boca. Ei, Deus quer usar a tua boca, minha irmã. Deus quer usar a tua boca, meu irmão, sabe por quê? Porque você vai dizer assim: ei, eu não tenho prata e não tenho ouro. Deixa eu falar uma coisa: de repente eu não tenho aquilo que você acha que é a solução do teu problema, mas eu vou liberar uma palavra para você agora no nome de Jesus. Ei, no nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia! É fé, meu irmão. É fé, minha irmã. Só que, falando daqui de cima fica fácil. Falando daqui de cima fica fácil. Você fala assim: ah, irmão, é fácil você falar daí. Só que o entendimento maior é: Deus não faz simplesmente com que você haja sozinho. Se você continuar acompanhando o texto e dar uma olhadinha no versículo 7, você vai ver que Pedro não disse simplesmente para aquele homem assim: ei, tu é coxo de nascença, você está desde criança que tu não anda, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Você acha que o homem ia levantar? Então ele pegou o mistério. Você acha que o homem ia levantar? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quando o povo atravessou o mar, quando o Senhor abriu o mar para o povo passar, você consegue imaginar como é que ficou? Coluna de água gigantesca de um lado, um paredão de água do outro e um corredor no meio. Seja sincero para mim. Você ia entrar? Está Moisés dizendo: vai, vai. Você ia. Deixa eu falar uma coisa simples para você. Quando a gente chama aqui na frente para receber uma oração, receber uma bênção da parte de Deus, a gente escuta os grilos cantando. Enquanto um não se mexe, o outro não levanta para vir. Verdade ou mentira? Aí você acha que o quê? Ficou todo mundo esperando Moisés, você está mandando ir, melhor você ir primeiro então. Ou senão alguém ficou esperando, não, alguém tem que levantar. Pastor Dinei que levante e vai na frente. Mas só o que Deus faz? Deus manda Faraó vir. Que aí, meu irmão? Ou tu vai acreditar na palavra do profeta diante daquilo que Deus tem colocado e vai avançar em direção à tua vitória, em direção à tua terra prometida, ou tu vai ficar para trás para ser consumido pelo exército de Faraó. Pedro disse para aquele homem: levanta e anda. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas o que ele fez? Ele pegou na mão daquele homem dizendo assim: você não está sozinho. Segura aqui que eu vou te ajudar. Quando tem ajuda é mais fácil, não é? Por isso que o Senhor Jesus disse assim: eu não vos deixarei só. Eu não vos deixarei só, eu enviarei outro Consolador, é aquele que vai pegar na tua mão, porque a hora que o profeta liberar a palavra lá, para você levantar e andar, é o Espírito Santo que vai pegar na tua mão e vai te tirar daquela posição que você estava inerte, parado, sem fazer nada, em direção àquilo que Deus tem projetado para a tua vida e para a tua história. Ei, maçã, o Espírito Santo de Deus está nessa casa, meu irmão.
O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está dizendo assim: ei, não é sozinho, não é na tua força, eu pego na tua mão, aleluia, mas cabe a você querer pegar nela e se sustentar para levantar, aleluia. A esmola não te tira do lugar, meu irmão, ela só te prende à realidade, mas quando o Espírito Santo de Deus entra, a tua vida começa a mudar. A tua história tem que mudar. Ei, meu irmão, eu não estou falando e jogando conversa fora, eu estou falando do que eu sei, porque o Espírito Santo fez na minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. Ei, e eu já estou projetando aonde Ele vai me levar. Por quê? Porque os sonhos são dele, não são meus. Cabe a mim simplesmente sonhar. Ei, o Espírito Santo, Ele quer semear na tua vida. Ele quer semear no teu coração, para que você venha colher obras para Ele. Então semeia no reino, aleluia. Chegou o tempo da gente não aceitar só a esmola. Chegou o tempo da gente não se contentar só em sair de um culto feliz. Eu costumo falar quando eu estou pregando para a juventude: fala, irmão, você quer vir para o culto para sentir arrepio? É arrepio que você quer sentir? O cara vai para casa, entra dentro da geladeira, irmão. Tu vai sentir arrepio. O que nós precisamos vir para cá não é simplesmente para sentir uma ponta daquilo que o Espírito Santo de Deus tem. Nós precisamos vir para cá para glorificar pela amizade, o relacionamento que Ele quer ter comigo e com você. Aleluia! Você consegue entender isso? Você consegue ficar de pé? Chegou o tempo da gente se levantar, meu irmão. Chegou o tempo da gente se levantar. Deixa eu fazer um ato profético aqui. Posso? Você pode voltar a se sentar mais uma vez? Eu não vou pregar mais não. Fica tranquilo, eu só quero que você sente de novo. Sabe por quê? Porque eu quero que esse seu levantar seja profético. Eu quero que o seu levantar seja profético. Não um levantar simplesmente de se esticar e de espreguiçar, porque a perna está cansada, que você está um tempo sentado, não. Eu quero que quando você se levante agora, se levante de forma profética, dizendo assim: Espírito Santo, eu estou me levantando porque eu estou me posicionando, para que você venha germinar na minha vida essa semente, porque eu quero colher esses frutos. Nós podemos fazer dessa forma? Não vai acontecer nada, irmão. Vai ser você e Deus. É você dizendo para Deus: Deus, isso aqui é o meu ato profético. Eu vou me levantar, crendo que eu estou com o teu Espírito segurando nas minhas mãos. E hoje o Senhor muda a minha história. Vamos fazer isso em nome de Jesus? No 3, todo mundo junto? 1, 2, 3. Pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? Aleluia. As pessoas vão olhar para você, meu irmão. Eu estou falando só com as pessoas que têm fé agora. As pessoas vão olhar para você amanhã, Camila, e não vão entender, porque vai ter um brilho diferente no teu rosto. As pessoas vão olhar para você e não vão entender, sabe por quê? Porque Deus já está começando uma nova história sobre a tua vida. Por causa do teu posicionamento nesse lugar. Por causa do teu posicionamento hoje, diante do Senhor, diante de todas as palavras que foram liberadas aqui. Eu não estou acrescentando nenhuma, eu só quero confirmar e ligar no céu. Espírito Santo de Deus, eis aí a tua igreja, eis aí os teus filhos, Senhor. Deus, nós declaramos num ato profético hoje, Senhor, que nós nos colocamos de pé na tua presença. Nós colocamos de pé diante do Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, fazer a tua vontade na nossa vida. Deus, nós nos colocamos como terra fértil, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, não só no culto de hoje, mas todas as suas palavras que estão sendo liberadas nesse lugar, elas possam encontrar morada, habitação dentro de nós, e que elas venham germinar. Deus, nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais relacionamento com o Teu Espírito Santo. Nós queremos andar, ó Deus, não só no momento onde só vai pegar onde estivermos caídos, nos colocar de pé. Não, Espírito Santo, não é só isso que nós queremos. Nós queremos andar de mão dada contigo, para não cairmos pelo caminho, para não ficarmos pelo caminho, para que a nossa história possa ser escrita em dupla e não individual. Então, Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar essa realidade, essa verdade sobre a tua igreja, Pai. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus:
Vidas sendo mudadas, vidas sendo transformadas, pessoas sendo tocadas em casa através dessa ministração, pessoas sendo alcançadas como alvo de Deus nessa noite. E a resposta do céu vindo sobre a tua vida. Prepare a sua terra. Ore mais, jejue mais, busque mais relacionamento, porque eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, é chegado o tempo de você começar a viver aquilo que Deus já preparou para você desde antes da fundação do mundo. Receba essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus.